Ela foi abandonada ainda bebê e cresceu sem saber nada sobre sua origem, até ser contratada por uma família rica, onde algo parecia estranho desde o primeiro dia. Um simples colar no pescoço, esquecido com o tempo, desperta o interesse do patrão. E a partir daí, uma sequência de segredos começa a vir à tona. O que aquela jovem não sabia é que sua presença naquela casa não era uma coincidência. E alguém ali faria de tudo para manter a verdade enterrada. Fique até o fim, porque quando a identidade dela é revelada, o maior traidor está onde ninguém esperava. Quando Marina ajeitou a alça da sua bolsa no ombro, lançou um último olhar, demorado para o orfanato que havia sido seu abrigo por quase 2 décadas. Aquela construção antiga de tijolos vermelhos guardava ecos de risadas infantis e silêncios pesados de solidão, mas também lembranças de companheirismo e da força que ela precisou cultivar desde pequena. Com um suspiro contido, ela se virou determinada, atravessando o portão principal com o coração acelerado. Uma mistura inquieta de medo e esperança. Naquela manhã clara e morna, Marina dava o primeiro passo de uma nova fase. Com o apoio da diretora do orfanato, que via nela uma jovem promissora, conseguiu um emprego como empregada doméstica na casa de Álvaro Ribeiro, um empresário de renome no setor de construção civil. Era uma chance que parecia inalcançável há poucos meses, mas agora estava diante dela, concreta, assustadora e cheia de possibilidades. A mansão era imponente, cercada por muros altos e jardins meticulosamente cuidados. Assim que chegou, foi recebida por Augusto, o mordomo da família Ribeiro há mais de 3 décadas. Ele era um homem austero, de semblante rígido e postura impecável, que não demonstrava nenhuma simpatia. Mesmo assim, Marina manteve-se firme, decidida a provar seu valor. Augusto, com sua voz fria e palavras medidas, mostrou-lhe os cômodos da casa com um ar de desconfiança quase palpável. "Espero que entenda a seriedade desta função", disse ele, enquanto atravessavam um corredor adornado por obras de arte e espelhos dourados. "A família Ribeiro exige excelência. Aqui, falhas não passam despercebidas." Marina apenas assentiu, contendo a inquietação que nascia no peito. "Eu compreendo, Sr. Augusto. Farei o melhor que puder. Os primeiros dias foram duros. Cada tarefa executada era seguida por uma observação crítica. Augusto não poupava comentários ríspidos, e qualquer deslize, por menor que fosse, virava motivo para repreensão. Ainda assim, Marina se levantava antes mesmo do sol pintar o céu, determinada a vencer. Limpava os quartos com atenção, organizava a cozinha com precisão, cuidava de cada canto da casa como se fosse seu lar. Mesmo diante das críticas constantes, sua vontade de acertar se sobrepunha ao cansaço e à frustração. Certa manhã, enquanto Marina esfregava o lustre da sala principal, ouviu os passos firmes e já reconhecíveis de Augusto se aproximando. "Você deixou uma marca na mesa de jantar ontem. Isso é inadmissível", ele disse, cruzando os braços. Marina sentiu o coração apertar, mas manteve o tom sereno. "Peço desculpas, Sr. Augusto. Vou redobrar a atenção." Ele soltou um leve suspiro, mas não suavizou o olhar. "Lembre-se, não há espaço para imperfeição nesta casa." Apesar da dureza do ambiente, Marina encontrava refúgio nos jardins da mansão. Durante as pausas curtas que conseguia tirar, sentava-se entre as flores bem cuidadas, ouvia o canto suave dos pássaros e, por instantes, sentia-se em paz. Era ali que ela se lembrava do motivo de sua luta: construir um futuro digno, por conta própria, com suas próprias mãos. Naquela noite, exausta, deitou-se na cama estreita de seu pequeno quarto. As costas doíam, mas o coração estava tranquilo. Ela sabia que estava melhorando.
que cada dia ali era um degrau a mais na sua trajetória. Mesmo com a sombra crítica de Augusto por perto, ela aprendera a se fortalecer. Fechou os olhos, disposta a enfrentar mais um dia com a mesma garra de sempre. Antes mesmo da aurora tingir o céu, Marina já estava de pé. Sua rotina era pautada por disciplina e persistência. Naquela manhã, decidiu começar pela cozinha, um dos lugares onde se sentia mais à vontade. Enquanto organizava os armários e limpava o mármore com capricho, mergulhava em pensamentos sobre seu destino, sem perceber a aproximação de alguém. Álvaro Ribeiro, o patriarca da casa, havia retornado de uma longa e cansativa viagem de negócios. Seus ombros carregavam a fadiga, mas seu olhar ia além do desgaste físico. Era como se carregasse um luto antigo, um vazio que ninguém conseguia preencher desde o sumiço de sua filha, anos atrás. Ele entrou na cozinha em busca de um copo d'água, mas o que encontrou o fez parar de imediato. Marina estava de costas, absorta na limpeza, mas algo em seu pescoço chamou sua atenção. Um colar de coração, exatamente como aquele que sua filha usava no dia do desaparecimento. "Com licença", disse ele, tentando controlar o tremor. Na voz, Marina se virou rapidamente, surpresa. "Bom dia, Sr. Álvaro." Ele se aproximou com passos lentos, o olhar cravado na joia. "Esse colar é muito bonito. Faz muito tempo que você o tem?" Ela levou a mão ao pingente, como fazia sempre que se sentia vulnerável. "Desde que me entendo por gente, senhor. É tudo o que tenho do meu passado. Nunca soube de onde veio, mas sempre esteve comigo." O coração de Álvaro acelerou. Aquela coincidência era grande demais para ser ignorada. Ele precisava entender mais. Precisava saber quem era Marina de verdade. "Interessante", respondeu ele, ocultando a inquietação sob um sorriso educado. "Espero que esteja se sentindo bem aqui conosco." "Estou me esforçando bastante, senhor. É um desafio, mas estou grata pela oportunidade." Diferente das duras palavras de Augusto, aquela conversa trouxe um alívio inesperado. Mas Marina não fazia ideia de que o destino acabava de abrir uma porta para verdades que mudariam tudo ao seu redor. Álvaro fechou a porta da geladeira com uma lentidão incomum. A garrafa d'água em mãos era apenas um pretexto. Sua mente fervilhava com pensamentos desconexos. Marina. O nome dela ecoava em sua cabeça como uma nota desafinada em uma música que ele conhecia, mas não conseguia lembrar de onde. O colar, aquele colar. Era impossível ignorar a semelhança. Precisava de respostas. Não era apenas curiosidade, era urgência. Horas mais tarde, Álvaro entrou em seu escritório e, sem hesitar, pegou o telefone fixo. Digitou os números com precisão, como se tivesse decorado há anos aquele contato. Do outro lado da linha, atendeu um velho conhecido, César, dono de uma das agências de investigação mais discretas e competentes da capital. "Preciso que você investigue uma jovem chamada Marina. Ela começou a trabalhar aqui há pouco tempo. Há algo nela, algo no passado dela. E no meu César não fez perguntas desnecessárias, apenas anotou os dados e prometeu começar imediatamente." Enquanto isso, Marina continuava seu trabalho na mansão sem imaginar que sua história estava sendo virada do avesso por olhos atentos e profissionais discretos. Para ela, o colar em seu pescoço era apenas a única peça de um quebra-cabeça que ela jamais conseguiu montar. Mas para Álvaro, ele era a chave. No fim daquela noite, ainda incomodado com o próprio silêncio, Álvaro tornou a ligar para César. Precisava formalizar aquilo que já era um pedido urgente em sua mente. "César, eu quero um relatório completo. Pode usar toda a sua equipe. Não economize tempo nem recursos. Quero saber tudo sobre a vida de Marina, desde o início. Tudo." "Entendido, Álvaro. Isso vai ser prioridade absoluta. Assim que tiver novidades, você será o primeiro a saber."
Poucos dias depois, o telefone tocou. Álvaro atendeu de imediato. César pediu um encontro. A voz dele carregava uma gravidade que Álvaro reconhecia. Algo havia sido descoberto. Marcaram numa cafeteria discreta, longe de olhares curiosos e bem longe da mansão. Álvaro, temos avanços importantes, começou César sem rodeios. Marina foi encontrada em um parque há cerca de 17 anos. Estimaram que ela tinha 2 anos de idade na época. Não havia documentos, só o colar. Foi levada a um orfanato e permaneceu lá até completar a maioridade. Álvaro manteve-se em silêncio. O coração batia como se quisesse escapar do peito. E alguém viu quem a deixou no parque? Ainda estamos levantando isso. Mas o modo como ela foi encontrada sugere que não foi um abandono qualquer. Alguém quis deixá-la em segurança. Estamos rastreando os registros daquele dia. Há pistas, mas nada definitivo. Ainda, Álvaro fixou o olhar em um ponto invisível atrás do detetive. As palavras martelavam em sua mente. 2 anos de idade, sem documentos, somente o colar. Era quase impossível ignorar a hipótese que tomava forma. Então Marina cresceu sem saber de nada. Sem pistas sobre seus pais, sobre de onde veio. Exatamente. O orfanato não tinha nenhuma informação adicional. Estamos tentando encontrar testemunhas. Alguém a deixou naquele parque por um motivo. E esse motivo pode estar mais perto. Do que parece, Álvaro se recostou na cadeira, absorvendo cada detalhe. Pela primeira vez em anos, sentia-se à beira de uma revelação que poderia mudar tudo. Pensava na filha que perdera. Pensava nos dias em que se culpou. Pensava em Marina. Continue, César. Eu preciso de todas as respostas. Se ela for quem, eu acho que é. Não posso deixá-la escapar de novo. Vamos continuar, Álvaro. Isso se tornou prioridade máxima. De volta à mansão, Álvaro tentava disfarçar a ansiedade. Observava Marina à distância, atento a cada gesto, cada sorriso, cada hábito. Era como se estivesse assistindo à infância que não pôde ver. A cada dia que passava, mais semelhanças se revelavam. Numa tarde tranquila, Marina estava na biblioteca, reorganizando os livros sob a orientação do mordomo. Álvaro entrou sem avisar. Ela se virou, um pouco surpresa, mas rapidamente sorriu. Precisa de alguma coisa, senhor Álvaro? Ele hesitou por um instante. Só queria ver como você está. Se saindo, está se adaptando bem? Sim, senhor, tenho aprendido muito. E sou grata pela oportunidade. O colar reluzia à luz suave da biblioteca. Álvaro prendeu a respiração por um instante, sentindo um nó apertado no estômago. Ele apenas assentiu. Continue assim, Marina. Você está fazendo um excelente trabalho. Marina observou o senhor da casa se afastar com um olhar pensativo e, pela primeira vez, sentiu que havia algo em curso. Uma sensação indefinida, como se a verdade estivesse escondida entre olhares e silêncios. Os dias seguintes passaram com uma lentidão angustiante. Álvaro contava cada minuto, até que finalmente recebeu a ligação de César. O detetive viera pessoalmente à mansão, trazendo em mãos um envelope grosso. Foi conduzido imediatamente ao escritório, onde Álvaro já o aguardava. Reunimos tudo. Marina foi, de fato, deixada num parque há 17 anos. O orfanato confirmou cada detalhe. E o colar é a única conexão com o passado dela. Álvaro pegou o envelope com mãos trêmulas. Era como segurar um pedaço do tempo perdido. O que havia ali dentro poderia mudar tudo. Álvaro manteve o envelope entre os dedos, como se o papel pudesse se desfazer a qualquer momento. As mãos tremiam, mas ele não tinha dúvidas. Precisava abrir e encarar o conteúdo que poderia virar sua vida de cabeça para baixo. Folheou os documentos com lentidão, absorvendo cada linha com o coração acelerado. Tudo,
Cada detalhe, cada data, cada descrição se encaixava nas poucas informações que ele carregava desde o desaparecimento da filha. Era o momento de agir. Obrigado, César. Agora eu preciso falar com ela. Com passos firmes, embora o peito ainda estremecesse de ansiedade, Álvaro deixou o escritório. Pediu a Augusto que chamasse Marina até ali. Ela, que estava na cozinha organizando os talheres depois do almoço, recebeu o chamado com surpresa e um frio súbito na barriga. Nunca antes havia sido chamada ao escritório de forma direta. Algo estava diferente. Ao entrar, encontrou Álvaro sentado à sua mesa, o semblante sério, mas gentil. Ele indicou a cadeira à sua frente. Marina, preciso falar com você sobre algo muito sério, começou tentando manter a voz firme. Alguma vez você se perguntou sobre seus pais? Sobre o seu passado? Ela assentiu devagar, os olhos fixos nele com curiosidade crescente. Sim, senhor. Sempre tive essa vontade, mas nunca soube por onde começar. Tudo o que eu tenho é esse colar. Ele sempre esteve comigo. Álvaro respirou fundo. Aquela era a parte mais difícil. Esse colar era da minha filha. Ela desapareceu há 17 anos. E as informações que consegui sobre você são assustadoramente próximas das que tenho sobre ela. Marina, existe uma possibilidade real de que você seja minha filha. O mundo pareceu parar por um momento. Marina piscou algumas vezes, como se o cérebro tentasse alcançar o coração. Era uma ideia que sempre viveu em sonhos vagos, mas agora estava ali, real, dita por alguém que poderia ser seu pai. O senhor está dizendo que eu posso ser sua filha? Sim, mas precisamos ter certeza. Gostaria que fizéssemos um exame de DNA. Ela demorou um segundo, mas logo assentiu, a voz trêmula. Claro, senhor Álvaro. Se isso pode nos dar uma resposta, eu aceito. Álvaro relaxou os ombros pela primeira vez em dias. Ótimo, já vou providenciar tudo. E quero que saiba, não importa o que o exame diga, você é muito importante para nós. No dia seguinte, os dois foram juntos ao laboratório. O procedimento foi simples, mas a espera, essa seria a verdadeira prova de paciência. Durante os dias seguintes, Álvaro tentava manter o dia a dia da casa sob controle, mas o nervosismo era evidente. Cada passo de Marina, cada sorriso, cada jeito dela de arrumar os livros ou dobrar os panos da cozinha, tudo parecia ecoar lembranças de sua filha pequena. Já Marina andava com os pensamentos em redemoinho. E se fosse verdade? E se aquele homem fosse mesmo seu pai? Tudo mudaria. Sua história, seu nome, talvez até seu futuro. A cada noite deitava-se pensando no que perdera e no que poderia ganhar. Augusto, por sua vez, observava tudo de longe com olhos desconfiados. Sentia que algo grande estava por vir, algo que poderia afetar sua posição na mansão. E em seu íntimo temia o que a confirmação da paternidade significaria para ele. Os dias passavam como séculos. O silêncio da espera era quase insuportável. Álvaro pulava ao ouvir o telefone tocar. Marina também, até que, enfim, a ligação chegou. Os resultados estão prontos, disse a voz do laboratório. Álvaro e Marina foram juntos buscar o envelope. Ninguém disse uma palavra durante o caminho de volta. No escritório, sentaram-se frente a frente. Álvaro segurava o envelope com dedos trêmulos. O silêncio entre eles era tão denso que quase podia ser tocado. Vamos abrir juntos, disse ele, olhando nos olhos de Marina. Ela apenas assentiu. O coração disparava no peito. Com cuidado, Álvaro rasgou o lacre e puxou o papel. Seus olhos passaram rapidamente pelas palavras até encontrarem o que procurava. Ficou imóvel. Marina, o resultado é positivo. Eu sou seu pai. Por um instante, tudo pareceu congelar. Marina não soube se chorava ou sorria. As lágrimas vieram primeiro.
Correu para os braços de Álvaro e ele a envolveu com a força de alguém que havia esperado aquele momento por toda a vida. Minha filha, você é minha filha, repetia ele com a voz embargada. Marina soluçava de emoção. Eu achei minha família. Finalmente, sussurrou, sentindo uma paz que nunca conhecera. Álvaro segurou seu rosto, olhando nos olhos dela. Temos muito tempo perdido para recuperar, mas vamos fazer isso juntos, eu prometo. A notícia correu pelos corredores da mansão. Margarita, esposa de Álvaro, foi a primeira a ser informada. Quando Álvaro contou a notícia para Helena, sua esposa, o silêncio a dominou por alguns segundos. Ela ficou completamente paralisada, como se seu corpo ainda precisasse de tempo para entender o que seus ouvidos tinham escutado. Mas logo os olhos se encheram de lágrimas e ela desabou em prantos, não de tristeza, mas de uma alegria tão intensa que parecia impossível de conter. Nossa filha, minha filha, murmurou Helena, e antes mesmo de Álvaro concluir qualquer frase, ela saiu apressada, atravessando os corredores até encontrar Marina. Sem pensar duas vezes, correu ao encontro da jovem e a abraçou com todo o amor que havia acumulado por anos. Não acredito que finalmente te encontramos. O abraço de Helena não era apenas físico. Era a entrega de um amor que sempre existiu, mesmo sem rosto ou nome. Marina sentiu o calor daquele gesto e dentro de si algo preencheu um espaço que sempre esteve vazio. Pela primeira vez, ela se sentiu verdadeiramente filha de alguém. A mansão, que sempre foi marcada por uma formalidade contida, se encheu de um clima festivo. Os funcionários, antes silenciosos e atentos às movimentações com desconfiança, agora sorriam e celebravam. Todos sentiam que estavam testemunhando um milagre da vida, mas nem todos sorriam com sinceridade. Augusto, o velho mordomo, assistia de longe. Suas mãos cruzadas atrás das costas e o olhar contido não revelavam o verdadeiro turbilhão que se formava em seu interior. Algo em sua expressão dizia que a paz não duraria para sempre. Marina, por sua vez, começava a descobrir uma nova vida. Já não era apenas a funcionária dedicada da casa. Agora era Marina Ribeiro, filha de Álvaro e Helena. Era incluída nos jantares familiares, nas reuniões discretas e até nas conversas sobre negócios da família. A transição foi um tanto quanto turbulenta para ela, mas o apoio incondicional dos pais tornava tudo mais leve. Álvaro, com sua postura sempre firme, agora se mostrava mais paciente e atento. Estava determinado a apresentar a Marina tudo o que sabia sobre sua empresa, sobre o mercado, sobre decisões, riscos e visões. Mais do que um pai, tornara-se seu mentor. Quero que saiba, Marina, disse ele numa conversa noturna no escritório, que eu estarei ao seu lado em cada passo. Você faz parte desta família. Vamos caminhar juntos e o futuro será brilhante. Marina sorriu emocionada. O que antes parecia um conto distante, agora era sua realidade. Ela estava disposta a aprender, a errar e a crescer. Sabia que os desafios viriam, mas já não estava sozinha. No entanto, Augusto observava cada passo da nova filha dos Ribeiro com inquietação. Sentia sua posição ameaçada. Durante décadas, fora o braço direito de Álvaro. Agora, aquela jovem surgia como herdeira legítima, e isso podia mudar tudo, inclusive o que ele considerava como seu lugar naquela casa. As semanas seguintes foram marcadas por transformações emocionais e práticas. Marina se adaptava a uma nova rotina, agora como membro da família. A mansão, antes um ambiente de trabalho, tornava-se um verdadeiro lar. Aprendia sobre estratégias empresariais, participava de pequenas decisões e, acima de tudo, se conectava com seus pais. Numa noite tranquila, durante um jantar apenas entre pai e filha,
Marina falou sobre algo que guardava havia muito tempo. Pai, tem uma coisa que talvez ajude a entender o que aconteceu naquele dia. No parque, disse ela, deixando o talher de lado. Álvaro, surpreso, ergueu o olhar. O que foi, filha? Eu era bem pequena, mas há algo que nunca esqueci. Um homem me levou ao parque. Eu não consigo lembrar do rosto, mas me lembro de como ele estava nervoso. Ele me disse para ficar lá, que alguém viria me buscar, e foi embora. O rosto de Álvaro ficou sério. A dor e a imagem da filha sendo deixada sozinha em um parque voltaram com força. E você se lembra de mais alguma coisa? Algum detalhe? Uma marca? Alguma roupa? Ele usava um chapéu, acho. Estava com pressa. É tudo muito confuso, respondeu ela, tentando puxar o que restava da memória. Álvaro segurou a mão da filha com firmeza. Isso já é algo. Eu vou falar com o César. Vamos descobrir quem era esse homem. Prometo. No dia seguinte, Álvaro ligou novamente para o detective. César ouviu atentamente o relato, anotou tudo e garantiu que a nova pista seria levada a sério. Vamos focar nisso. Testemunhas, registros, qualquer coisa. Essa descrição pode nos levar ao responsável por tudo, disse ele, já mobilizando a equipe. Marina, embora aliviada por compartilhar a lembrança, sentia o medo do desconhecido. O que mais aquela história podia esconder? Enquanto César mergulhava nos arquivos antigos e entrevistava pessoas, Augusto continuava em silêncio. Mas seu olhar era outro. Já não era apenas de preocupação. Havia sombra de algo mais denso, ressentimento. E então surgiu uma nova peça no quebra-cabeça. César telefonou para Álvaro alguns dias depois, em tom empolgado. Encontrei uma testemunha. Uma senhora que morava perto do parque naquela época. Ela se lembra de ver um homem com chapéu deixando uma criança por lá. Ele parecia apressado, olhando para os lados. É pouco, mas é uma confirmação. Álvaro sentiu um calafrio. Continue, vamos até o fim. Decidiu então dividir as novidades com Marina. Chamou-a ao escritório e juntos revisaram os novos avanços. Estamos avançando, filha. Cada pequeno pedaço nos leva mais perto da verdade. E Marina apenas sorriu, com os olhos brilhando de confiança. Vamos descobrir quem fez isso com você, Marina. E mais do que isso, vamos entender por quê. Você merece a verdade inteira. As palavras de Álvaro vieram carregadas de uma força que Marina jamais tinha sentido. Havia ali uma promessa, uma certeza de que não importava o que fosse revelado, eles enfrentariam juntos. Obrigada, pai. Eu acredito nisso. Sei que juntos vamos encontrar a verdade. Enquanto César e sua equipe mergulhavam mais fundo na investigação, Marina e Álvaro se preparavam emocionalmente para qualquer revelação que pudesse surgir. Unidos, sabiam que nada abalaria o laço, que haviam reconstruído com tanto esforço e emoção. Mas na mansão, nem tudo era feito de luz e alegria. A dinâmica começava a mudar. Marina, agora reconhecida como filha legítima, era envolvida em todas as decisões importantes da casa e dos negócios. Helena a tratava com um carinho genuíno e a presença da jovem trazia uma nova energia à família, algo que os Ribeiro não sabiam que lhes faltava, até tê-la de volta. No entanto, Augusto, o velho mordomo, não compartilhava desse entusiasmo. Seu semblante antes impenetrável agora era tomado por expressões carregadas de tensão. Seus olhos acompanhavam cada passo de Marina com uma mistura de desconfiança e ressentimento mal disfarçados. E a cada nova responsabilidade que Álvaro atribuía à filha, a inquietação de Augusto crescia. Certo dia, Álvaro observou o comportamento do mordomo e percebeu a mudança. Chamou-o ao escritório para uma conversa. Augusto, sente-se. Preciso entender o que está acontecendo. Você está diferente desde que Marina chegou. Há algo que queira me dizer? Augusto hesitou. Por um momento seu rosto parecia de pedra. Mas então respondeu com frieza. Senhor Álvaro, servi esta casa por mais de 3 décadas. Sempre fui fiel.
Mas desde a chegada de Marina, sinto que tudo o que construí aqui está se desmanchando. Álvaro franziu a testa, mas manteve a calma. Marina é minha filha. Tem todo o direito de estar aqui e de participar dos negócios. Se houver mais alguma coisa que esteja te incomodando, prefiro que seja honesto. O mordomo desviou o olhar. Não, senhor. Só estou tentando me adaptar. Álvaro assentiu, mas no fundo não estava convencido. Algo mais profundo estava fermentando. Augusto sempre foi um homem de confiança, mas agora havia algo sombrio em sua postura. Enquanto isso, César prosseguia com a investigação. Cada pista era tratada com atenção cirúrgica. O detetive seguia em busca de ligações entre o homem misterioso do parque e qualquer nome que pudesse surgir. Na mansão, a tensão era quase palpável. Augusto estava visivelmente mais irritado, cometendo deslizes nas tarefas, lançando olhares carregados e deixando escapar comentários maldosos. Marina percebia, mas preferia manter o foco. Não deixaria ninguém sabotar sua nova vida. Álvaro, por sua vez, sabia que estava cada vez mais perto da verdade. Mas também compreendia que, às vezes, o inimigo se esconde onde menos se espera. Foi então que o telefone tocou. Álvaro, precisamos conversar. Descobri algo importante sobre o homem do parque, disse César em tom grave. Estou indo. No escritório do detetive, César abriu um dossiê diante de Álvaro. O empresário ficou em silêncio, ouvindo cada palavra como se fosse uma sentença. O homem que deixou Marina no parque era o Augusto. Álvaro sentiu o chão sumir sob seus pés. Augusto, isso é sério? César assentiu com firmeza e empurrou os documentos e fotos para ele. Testemunhas o reconheceram e os registros antigos mostram conexões suspeitas entre ele e o desaparecimento de sua filha. De volta à mansão, Álvaro sentia a fúria e a decepção corroer em seu peito. Pegou os documentos, respirou fundo e chamou Augusto ao escritório. Precisamos conversar. Agora. O mordomo entrou, tentando manter a compostura. Mas Álvaro já via o medo escondido por trás da máscara de calma. Em que posso ajudar, senhor Álvaro? Álvaro lançou os papéis sobre a mesa. Fotos, registros, depoimentos. Explique isso, Augusto. Explique como foi capaz de fazer isso. E com a minha família. O homem empalideceu. Tocou os documentos com os dedos trêmulos. Eu posso explicar. Não há explicação, gritou Álvaro, a voz embargada pela dor. Você pegou minha filha, a levou para um parque e a deixou. Sozinha. Por quê? Augusto desabou. Suas defesas ruíram. Eu estava desesperado. Quando soube do nascimento da menina, achei que tudo mudaria. Tive medo de perder meu lugar aqui. Sempre imaginei que, sem herdeiros, o senhor deixaria tudo para mim. Cometi um erro imperdoável, mas me arrependo. Todos os dias, Álvaro o encarou, o olhar tomado por raiva e mágoa. Você destruiu nossa vida, Augusto. Eu confiava em você. Me perdoe, eu não fiz por mal, murmurou o mordomo, agora pequeno diante da gravidade do que revelou. Álvaro respirou fundo. Tinha um último dever. Pegou o telefone, ligou para seu advogado. Era hora de levar aquele assunto até a delegacia. Justiça seria feita, custasse o que custasse. Com todas as provas reunidas em mãos, Álvaro e seu advogado, Dr. Alvarenga, dirigiram-se à delegacia central. O peso dos últimos dias ainda ecoava forte, como um eco insistente no peito de quem viveu decepções e revelações em sequência. Mas Álvaro estava decidido. Era hora de buscar justiça, não importava o quão doloroso fosse o caminho. Na delegacia, foram recebidos pelo inspetor-chefe Moreira, um homem de fala seca, mas justa, conhecido por sua integridade. Alvarenga, meticuloso como sempre, entregou o dossiê cuidadosamente montado. Inspetor, temos aqui provas irrefutáveis de que Augusto,
mordomo da família Ribeiro, foi o responsável pelo desaparecimento da filha de Álvaro há 17 anos, declarou com firmeza, deslizando os documentos pela mesa. O inspetor analisou cada página com olhos atentos. Fotos, depoimentos, registros. À medida que folheava, sua expressão ficava mais fechada. Essas são acusações gravíssimas, disse ele por fim. Vamos iniciar o processo de prisão imediatamente. Senhor Ribeiro, o senhor está pronto para formalizar a denúncia? Com certeza, inspetor. Estou pronto para fazer o que for necessário, respondeu Álvaro com a voz carregada de convicção. Enquanto isso, na mansão, o ambiente estava denso. Augusto sentia o fim se aproximando. Tentava manter o semblante impassível, mas seus olhos já não escondiam a inquietação. Quando a polícia chegou, a última gota de coragem escorreu pelo seu rosto pálido. Senhor Augusto, o senhor está preso pelo sequestro da filha do senhor Álvaro Ribeiro, anunciou o inspetor Moreira com frieza. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Augusto não resistiu. As algemas em seus pulsos pareciam pesar toneladas. Ao ser escoltado até a viatura, olhou para Álvaro uma última vez, os olhos tomados pelo arrependimento. Álvaro, eu sinto muito. Fiz isso por medo, tive medo de perder tudo. O lugar, o sustento, o que eu achava ser meu direito depois de tantos anos. Não fiz por maldade, mas por desespero. Álvaro sentiu um breve tremor no peito, mas não permitiu que a compaixão abafasse o senso de justiça. Seu desespero destruiu vidas. Você tomou minha filha, minha confiança. Agora, a justiça vai falar por nós. Na delegacia, Augusto confessou. Em detalhes, contou como agiu, o que sentiu, por que decidiu deixar a criança sozinha num parque. Suas palavras foram gravadas, documentadas, e ele foi conduzido à prisão, onde aguardaria julgamento. Álvaro voltou para casa com os sentimentos divididos. Parte de si estava em paz. Outra em pedaços. Era difícil aceitar que alguém em quem confiara tanto tinha sido responsável pelo maior sofrimento de sua vida. Quando Marina soube da prisão de Augusto, foi tomada por uma avalanche de emoções. Não havia satisfação, apenas alívio e um cansaço antigo se desfazendo. A verdade finalmente havia sido desenterrada, mas o caminho até ela deixou marcas. Naquela noite, Marina, Álvaro e Helena se reuniram na sala de estar. Sentaram-se juntos, em silêncio, apenas sentindo a presença uns dos outros. O lar, que por tanto tempo foi um palco de desconfiança e sombra, agora começava a se encher de luz. Vamos seguir em frente, disse Álvaro com a voz firme, como uma família. Nada mais nos separará. A prisão de Augusto encerrou um capítulo doloroso, mas também abriu espaço para um novo, um tempo de cura, de recomeço. A mansão Ribeiro já não era mais um lugar de segredos sufocantes, mas um refúgio de verdade e amor. Nos dias que se seguiram, Álvaro fez uma escolha importante. Reduziria seu ritmo de trabalho. Passaria mais tempo com sua esposa e com a filha, que tanto buscou. Delegou funções, confiou nos gestores da empresa e abriu espaço para viver. Marina, por sua vez, mergulhou nos negócios da família com outro olhar. Queria aprender, sim, mas agora, mais do que nunca, desejava construir vínculos, entender de onde vinha e para onde poderia ir com sua nova história. As manhãs ganharam outro ritmo. Pela primeira vez, a família se reunia diariamente para o café da manhã. As conversas eram suaves, os risos constantes. Helena e Álvaro se deliciavam com as histórias do orfanato, os sonhos de Marina, as lembranças fragmentadas que ela começava a compartilhar. Pai, disse Marina em uma dessas manhãs, com um sorriso sereno, eu quero aprender tudo sobre a empresa, mas mais do que isso, quero que a gente tenha tempo para se conhecer melhor. Álvaro tocou a mão dela.
emocionado. E é exatamente isso que vamos fazer, minha filha. O sorriso de Álvaro surgiu espontâneo diante da sinceridade da filha. Tocou a mão dela com carinho e respondeu: Claro, minha querida, vamos equilibrar tudo. Quero que você esteja presente em cada parte das nossas vidas, porque agora tudo isso também é seu. As tardes passaram a ter um novo significado na mansão. Marina e Helena passaram a cuidar juntas do jardim. Um espaço antes apenas bonito, mas agora cheio de alma. As duas, lado a lado, cuidavam das flores, planejavam novos canteiros e davam risada entre uma plantinha e outra. Com o tempo, o jardim começou a florescer de uma forma diferente. Era como se refletisse a transformação daquela família, agora mais unida e viva. Este lugar está mais bonito a cada dia, comentou Helena, segurando um vasinho novo nas mãos. Acho que é um reflexo do que estamos cultivando entre nós. Marina sorriu, o coração aquecido. Eu também sinto isso. Nunca imaginei que encontraria minha família. E tanto amor assim. As noites eram igualmente especiais. A família se reunia na sala de estar, não por obrigação, mas por prazer. Riam com filmes antigos, se enfrentavam em jogos de tabuleiro e dividiam conversas simples, mas profundas. Álvaro e Helena contavam histórias de quando eram jovens, episódios engraçados, desafios da juventude, e Marina absorvia cada palavra como uma esponja, encantada por finalmente conhecer suas raízes. Em uma dessas noites, com a luz suave da sala iluminando os rostos serenos, Álvaro lançou uma ideia que emocionou a todos. Que tal uma viagem em família? Algo que sempre quisemos, mas que nunca aconteceu. Acho que agora é o momento certo. Helena sorriu de imediato, os olhos brilhando. Seria maravilhoso. Um lugar onde a gente possa criar novas memórias, juntos. Eu adoraria isso, exclamou Marina. Podemos conhecer lugares novos, viver aventuras e guardar tudo como parte da nossa nova história. Com a decisão tomada, a casa mergulhou nos preparativos. A empolgação pela viagem trouxe ainda mais alegria ao ambiente. Cada um trazia uma sugestão, uma cidade charmosa, uma praia tranquila, uma serra escondida. O mais importante era estarem juntos. A mansão Ribeiro, que já fora cenário de dores silenciosas, agora ecoava risos nos corredores. Cada espaço antes envolto em sombras ganhava vida. Janelas abertas, música leve, cheiros de comida caseira, conversas no jardim. Era uma nova era. A presença de Marina havia transformado não só a estrutura familiar, mas também o espírito da casa. Certa noite, sob a luz delicada da lua, os três estavam no jardim. Álvaro segurava as mãos de Helena e Marina com um olhar profundo. Estamos construindo algo bonito aqui, disse ele emocionado. Um lar de verdade, cheio de amor, de presença, de perdão e de esperança. Marina olhou para os pais com os olhos úmidos. E eu sou grata por estar aqui com vocês, por tudo o que estamos vivendo. Quero fazer com que cada dia valha a pena. Com essa promessa silenciosa, firmada sob o céu estrelado, a família Ribeiro se preparava para um futuro diferente. A mansão, agora um verdadeiro lar, deixava de ser apenas um espaço de paredes largas e portas pesadas. Tornava-se símbolo da capacidade humana de reconstrução. Onde antes houve abandono, agora havia acolhimento. Onde houve dor, agora florescia a alegria. Ali, unidos, eles sabiam, não importa o que o tempo trouxesse. Juntos, seriam capazes de enfrentar qualquer desafio. E mais, fariam questão de viver intensamente cada instante dessa nova vida. O sorriso de Álvaro surgiu espontâneo diante da sinceridade da filha. Tocou a mão dela com carinho e respondeu: Claro, minha querida, vamos equilibrar tudo. Quero que você esteja presente em cada parte das nossas vidas, porque agora tudo isso também é seu.
As tardes passaram a ter um novo significado na mansão. Marina e Helena passaram a cuidar juntas do jardim, um espaço antes apenas bonito, mas agora cheio de alma. As duas, lado a lado, cuidavam das flores, planejavam novos canteiros e davam risada entre uma plantinha e outra. Com o tempo, o jardim começou a florescer de uma forma diferente. Era como se refletisse a transformação daquela família, agora mais unida e viva. Este lugar está mais bonito a cada dia, comentou Helena, segurando um vasinho novo nas mãos. Acho que é um reflexo do que estamos cultivando entre nós. Marina sorriu, o coração aquecido. Eu também sinto isso. Nunca imaginei que encontraria minha família e tanto amor assim. As noites eram igualmente especiais. A família se reunia na sala de estar, não por obrigação, mas por prazer. Riam com filmes antigos, se enfrentavam em jogos de tabuleiro e dividiam conversas simples, mas profundas. Álvaro e Helena contavam histórias de quando eram jovens, episódios engraçados, desafios da juventude, e Marina absorvia cada palavra como uma esponja, encantada por finalmente conhecer suas raízes. Em uma dessas noites, com a luz suave da sala iluminando os rostos serenos, Álvaro lançou uma ideia que emocionou a todos. Que tal uma viagem em família? Algo que sempre quisemos, mas que nunca aconteceu. Acho que agora é o momento certo. Helena sorriu de imediato, os olhos brilhando. Seria maravilhoso. Um lugar onde a gente possa criar novas memórias, juntos. Eu adoraria isso, exclamou Marina. Podemos conhecer lugares novos, viver aventuras e guardar tudo como parte da nossa nova história. Com a decisão tomada, a casa mergulhou nos preparativos. A empolgação pela viagem trouxe ainda mais alegria ao ambiente. Cada um trazia uma sugestão: uma cidade charmosa, uma praia tranquila, uma serra escondida. O mais importante era estarem juntos. A mansão Ribeiro, que já fora cenário de dores silenciosas, agora ecoava risos nos corredores. Cada espaço antes envolto em sombras ganhava vida. Janelas abertas, música leve, cheiros de comida caseira, conversas no jardim. Era uma nova era. A presença de Marina havia transformado não só a estrutura familiar, mas também o espírito da casa. Certa noite, sob a luz delicada da lua, os três estavam no jardim. Álvaro segurava as mãos de Helena e Marina com um olhar profundo. Estamos construindo algo bonito aqui, disse ele emocionado. Um lar de verdade, cheio de amor, de presença, de perdão e de esperança. Marina olhou para os pais com os olhos úmidos. E eu sou grata por estar aqui com vocês, por tudo o que estamos vivendo. Quero fazer com que cada dia valha a pena. Com essa promessa silenciosa, firmada sob o céu estrelado, a família Ribeiro se preparava para um futuro diferente. A mansão, agora um verdadeiro lar, deixava de ser apenas um espaço de paredes largas e portas pesadas. Tornava-se símbolo da capacidade humana de reconstrução. Onde antes houve abandono, agora havia acolhimento. Onde houve dor, agora florescia a alegria. Ali, unidos, eles sabiam. Não importa o que o tempo trouxesse, juntos seriam capazes de enfrentar qualquer desafio. E mais, fariam questão de viver intensamente cada instante dessa nova vida. Você já imaginou descobrir sua verdadeira família depois de uma vida inteira de incertezas? Se essa história tocou seu coração, deixa o like, compartilha com alguém que ama histórias de superação e comenta aqui. O que você faria no lugar da Marina?